Hoje a gente tá aqui para mais uma aula de redação e uma aula hoje sobre a introdução perfeita, né? Tem muitos modelos prontos aqui, tem muitos modelos prontos na internet e às vezes é muito difícil para o aluno tirar as ideias do papel e começar a escrever redação. Eu sempre digo que o grande problema aí às vezes é realmente começar, né? E não é difícil encontrar essa ideia ouvindo os alunos, os estudantes, os candidatos aí de concurso e do Enem. Tá? Até lá na plataforma de correção, é uma das coisas que eu mais vejo em comentários, assim, a dificuldade de começar e o quanto isso impacta depois na sua redação inteirinha. Então agora eu vou te ajudar o que tem que ter numa introdução para você sair daqui sabendo de fato como que você começa a sua redação, independente se você sabe alguma coisa do tema ou não. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de Português e Redação aqui do Português Sucesso. E como eu já falei pra vocês, hoje a nossa aula é sobre dicas para a introdução. Eu vou ficar aqui no cantinho da tela e vou espelhar aqui a nossa lousa digital. Falar para vocês que assim como eu trabalho aqui com correção de redação, aqui com redação, dicas de redação, eu também trabalho com a correção de redação. Então, se você quer ter a sua redação corrigida, aqui embaixo tem link para vocês de pacotes de correções, uma correção super especializada de todas as bancas, Enems, vestibulares e concursos. Deixa eu usar aqui uma coisinha para dar mais sustentação aqui, para poder Deixa eu ver aqui. Fiquei sem... aqui. Tava sem sustentação aqui do iPad pra vocês. Agora que eu tô aqui no cantinho, né? E aí, assim, fica mais fácil pra gente ir trabalhando, tá? Bom, quando a gente fala de introdução, galerinha, quando a gente fala de introdução... Deixa eu ver como que tá aqui. Tá aqui. Fechou, perfeito. Agora sim. Quando a gente fala de introdução, né? Claro que a gente tem que ter algumas noções, né? E quais são essas noções básicas? Primeiro, a ideia é o início, né, de um texto, tá? É o início de um texto. Quando eu digo que é o início de um texto, eu tenho que ter muito bem definido necessidades e obrigações, né? Então, assim, ó, obrigações do autor. O que seriam obrigações do autor? Aquilo que não pode faltar. Eu vou colocar aqui como obrigações do autor ou como o que não pode faltar, né? Tanto faz. E aí vocês falam pra mim muito, nossa, Chay, os modelos prontos, dá certo, não dá, classifica como plágio, não classifica. Vamos por partes, né? Vamos primeiro entender assim junto o que não pode faltar e por que não pode faltar. Então, se eu tenho obrigações do autor, o autor tem que mostrar, né, sobre o que ele está falando. Então, ele tem que deixar muito aberto qual é o tema, tá? Sobre o que a minha redação trata, né? Se pensarmos que temos isso aqui muito básico, uma folha de apenas 30 linhas, eu reservo aí de 5 a 7 linhas para introduzir esse texto, essa primeira partezinha que fica aqui, né? E nessa primeira parte que é tão pequena e ao mesmo tempo é tão importante porque é o primeiro contato de quem corrige com o texto. E o tema é a nossa diretriz fundamental, o tema é o que sustenta, né? E tudo que aparecer na sua redação é uma consequência, decorrência aí do tema. A gente tem que pensar que, de fato, eu preciso, a hora que alguém começa a ler a minha redação, que exista um contexto, tá? Que é o posicionamento daquilo no mundo. É preciso que exista a tal da tese. A tese seria o assunto mesmo, o tema, tá? É de fato sobre o que você está falando. Depois, existem as causas e possivelmente as consequências, né? Isso aqui, de fato, é o que faz parte e é o obrigatório necessário dentro de um texto. Não esquecendo que tudo isso é embasado no tema, né? Tipos de contexto que você pode ter. A gente fala vários. Mas, deixa eu puxar aqui pro cantinho que eu tô ali na tela, né? Leis,
né? Como a gente sempre fala, história, contexto histórico desde quando, a literatura, aonde, em que obra já foi retratado aquele tema, na arte, filosofia, tá? Então, quando eu digo contexto, eu preciso pegar aquele problema e dizer no mundo, né? No mundo, quem mais já falou dele? Em que momento ele já aconteceu? Ele é moderno, ele é novo, ele já é repetido, tá? Tese é porque você não pode fugir de dizer, eu estou falando deste assunto, tá? Estou falando disso. Causas. Se eu tenho um problema, o que causa? Se eu não resolvo esse problema, qual é a consequência? E aí eu fecho perfeitamente uma introdução. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ó, deixa eu pegar aqui a redação, aproveitar que eu tô aqui com o iPad na mão. Deixa eu pegar a redação, que foi nota 1000, da Maria Fernanda, que foi uma redação Enem. Mas não esqueçam, a redação Enem, mesmo que você esteja aqui para concurso, é texto, dissertativo, argumentativo. Quando eu pego a redação aqui da Maria, olha só, ela traz um recorte perfeito, tá? Historicamente, ó, aqui, ó, historicamente, a partir da implementação das missões jesuíticas no Brasil colonial, os povos nativos tiveram suas tradições suprimidas e seu conhecimento acerca das peculiaridades territoriais menosprezados. Aqui eu tenho o tal do contexto. Na contemporaneidade, hoje, né, a importância dessas populações configura um fator indispensável à compreensão da diversidade étnica do nosso país. Contudo, ainda persistem desafios à valorização dessas comunidades, o que interfere na preservação dos seus saberes. Logo, urgem medidas estatais que promovam melhorias nesse cenário. Eu tenho o contexto, eu tenho o assunto, e eu tenho aqui uma causa e aquilo que precisa ser feito. Uma causa e uma ação. Pode ser também, tá? Então, tô mostrando isso aqui pra quê? Pra você voltar aqui, né? E entender que existe o contexto, e ele pode ser de várias maneiras diferentes, tá? Existe a tese, que é o assunto, e existem as causas e as consequências. Não tô nem falando aqui de técnica de introdução, porque eu vou mostrar pra vocês numa outra aula uma introdução coringa, e eu vou falar um pouquinho mais de técnica. Mas aqui é pra mostrar de fato como que eu faço a introdução perfeita, o que tem que ter, qual é a estrutura da introdução perfeita? É essa aqui, tá? Tem que ter todos esses itens. Eu quero que você pegue as suas últimas redações, se você não tem as corrigidas, se você quiser corrigir comigo, perfeito. Se não, tudo bem também. Mas vai lá e olha se você conseguiu colocar isso na sua redação, tá? Claro, Chay, preciso de mais conectivos para introdução, preciso de outras técnicas. Vamos além em breve, tá? Vai ter mais aula aqui. Agora, eu queria mesmo essas dicas da introdução perfeita, porque basicamente é o básico bem feito. É isso que eu preciso que você não deixe de colocar na sua redação, tá bom? Espero nas redes sociais, espero aqui no YouTube, pra gente ter mais dica, mais conteúdo. Um beijo e vamos escrever essa redação aí, porque eu tenho certeza que vai ser um sucesso.